Eu levei um bom tempo para decidir fazer esse vídeo, então eu espero que vocês assistam até o final e peguem a visão completa dessa conversa, tá? Historicamente, o Rio de Janeiro tem uma relação muito estreita entre o crime e a indústria do entretenimento, vou botar muitas aspas aí, a indústria do entretenimento popular. É notoriamente sabido que, por exemplo, o Jogo do Bicho já há décadas tem uma relação estreita com o Carnaval, que é a maior festa do mundo, né? Também é nacionalmente sabido que o Rio de Janeiro tem facções criminosas. Esse vídeo não vai citar nenhuma delas. Eu pensei muito, conversei muito, eu conversei com algumas pessoas que entendem, que conhecem e até artistas que já produziram obras que de alguma forma mencionam as duas maiores facções do crime, ou pelo menos as duas mais conhecidas do crime no Rio de Janeiro, mas eu decidi não citar nenhuma delas para que a gente não tenha nos comentários uma série de reações aí que não vão ser producentes para a conversa, porque eu quero conduzir esse vídeo para um lugar um pouco maior, para um diálogo um pouco mais amplo sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro nesse momento. Tenho recebido relatos de rodas culturais espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro que têm tido certos problemas com facções criminosas. O mundo das facções, na real, assim, o Rio de Janeiro, ele é uma dicotomia muito grande falar disso no Rio de Janeiro para quem não é do RJ. A gente naturalmente incorpora muitas gírias e algumas delas inclusive têm relações com facções criminosas. Eu mesmo já repeti uma série de palavras que depois eu fui descobrir que tinha alguma relação com facção criminosa, mas que é tão cultural, é tão enraizado na cultura carioca, no dialeto carioca, que a gente não percebe, não sabe ou simplesmente passa batido. Essas rodas culturais têm esbarrado um pouco nisso, nessa relação tão estreita entre o dialeto carioca e essa relação com facções criminosas. Já existem relatos, por exemplo, de criminosos que interferem em rodas culturais porque não permitem que se grite por algum round ou outro round durante as batalhas. Só que isso já saiu do underground. A gente está vendo agora as facções criminosas do Rio de Janeiro também ocupando o espaço da cultura do rap. Eu digo a cultura do rap porque já há essas menções há algum tempo, só que isso tem se tornado cada vez mais evidente. Algumas horas antes de eu começar a gravação desse vídeo, eu inclusive soube já de artistas de facções rivais fazendo músicas provocando artistas de outras facções. A situação está caminhando para um lugar que a gente não sabe muito bem onde vai parar. A gente viu no Rio de Janeiro isso acontecendo nos anos 90, quando acontecia o baile de corredor e as pessoas de facções diferentes se encontravam nos bailes e havia muita briga nos bailes. Eu não quero aqui também entrar no mérito da discussão de baile de corredor, na discussão, enfim, de lado A, lado B, né, como o pessoal discutia na época dos bailes. Até porque eu também compreendo que isso era a cultura daquele momento, naquela época, e que inclusive hoje, nos anos 2000, as pessoas que viveram aquela época encaram com outro olhar. Então também não dá para determinar onde essa influência no rap vai parar e onde a gente vai estar daqui a 20 anos quando a gente olhar para trás e falar desse momento. O que preocupa no caso específico da relação das facções criminosas dentro da cultura do rap, do trap no Rio de Janeiro, tem a ver com as origens do rap, tem a ver com as origens da cultura hip hop. A cultura do hip hop, dos 4 elementos, né, que tem ainda o 5º elemento ao qual esse canal faz parte aqui, falando da cultura urbana, principalmente carioca, né, pegando a região metropolitana do Rio, não só a cidade do Rio, mas também a Baixada Fluminense. Mas o que incomoda aqui é entender que o hip hop veio para congregar. Ele veio justamente para acabar com esse tipo de discussão. Se você estuda um pouco mais a cultura do rap, do hip hop e conhece um pouquinho dessa história nos Estados Unidos, que é de onde veio isso, você vai saber que havia essa briga entre os Bloods e Crips e tal, e que inclusive as rodas de rima, né, surgiram ali um pouco nesse momento em que os caras falaram, cara, se a gente continuar resolvendo tudo na bala, não vai dar certo. Então algumas discussões eram resolvidas mesmo com batalhas de rap, né, com batalhas de improviso. E aí o freestyle foi tomando rádio, as coisas foram tomando proporção. Hoje o rap é o gênero mais escutado nos Estados Unidos. Então a gente está falando de uma indústria milionária, uma indústria muito grande que sim, conseguiu alcançar a cultura popular. Eu fico me perguntando como é que os fundadores da cultura hip hop
hop se sentiriam vendo que aqui no Rio de Janeiro a gente pegou essa cultura que tem a ver com congregar, com juntar pessoas, que tem todo um código de conduta e ver que aqui a gente está desvirtuando isso, sabe? Ver que as coisas estão perdendo o rumo, perdendo o sentido. Como a gente sabe, o trap, por exemplo, tem muito a ver com a gastação, com a curtição. Só que as pessoas estão caminhando para um lado muito perigoso. Porque essa rivalidade entre facções colocadas agora nas músicas também, e além disso nas próprias batalhas de rap no Rio de Janeiro, podem caminhar para um lugar muito violento. E por falar em violência, quando a gente pensa em Rio de Janeiro, a gente diretamente associa a região, a cidade, o estado com a violência, com a guerra, com o conflito de disputa de território, seja pelo tráfico de drogas ou seja pelas milícias, no plural mesmo, porque existem várias. Então, quando a cultura do rap é usada para cultuar, para exaltar a atividade criminosa, a gente tem sim um problema. Sabe o que é mais curioso nisso? É que nas letras sejam quais forem as facções, eles sempre identificam um inimigo em comum. Esse inimigo em comum que eles têm é a polícia. E agora eu quero trazer um dado para vocês. Deixa eu ir ali no computador. Tá, deixa eu posicionar aqui. Os números são alarmantes e eu acho que se você acompanhar um pouco do noticiário, você vai ver o quão assustador é a situação, né? Eu tô com uma matéria específica aberta aqui, só pra vocês verem o enunciado dela. Vou jogar aí na tela também, vou até pro lado aqui. O número de mortes por intervenção policial no Rio é o maior nos últimos 20 anos. Primeiro trimestre, de janeiro a março. E aí o que é assustador é a gente ver que, por exemplo, em 1999, há 20 anos atrás, foram 79 mortes por intervenção policial. Já em 2019, esse ano, a gente teve um pico de 434. A diferença é absurda e a gente sabe o recorte que essa guerra contra as drogas tem. A gente sabe muito bem quem é que tá morrendo nessa guerra. E se você se interessa por esse assunto, eu recomendo que você siga o Raul Santiago no Twitter, no Instagram e outras redes. É um cara sensacional. Vou botar o link dele aqui na tela, na descrição, enfim, não sei onde eu vou botar na edição. Segue o Raul, que ele tem uma fala muito mais bem elaborada e mais embasada do que eu, que sou apenas um comentarista do assunto generalista aqui da coisa. Bora. É assustador, né? É assustador entender que a gente tem um território totalmente dividido e que ao invés de a gente usar as energias da cultura hip hop, ao invés de a gente usar a potência que o rap tem, que hoje o rap nacional já está ocupando um lugar de fala de Grammy latino, por exemplo, ao invés de a gente direcionar essa energia para busca de melhoria, para trazer resultado de fato pacífico para o território, as pessoas estão usando essa energia em prol de algo muito mais perigoso. Parece que eu consegui chegar até aqui no vídeo sem citar nenhuma facção criminosa, porque o que mais me preocupa, na real, é o lado do morador. Inclusive, esse canal aqui, ele criou um selo, enfim, uma coisa chamada MRDR, ó. E aí a gente fez, por exemplo, o baile de morador, que é um encontro, cara, pra celebrar literalmente, cara, morador. Porque a gente não é policial nem bandido, a gente é morador. A gente tá no meio do tiroteio. E nós, que somos envolvidos com a cultura do rap, precisamos entender esse lugar que nós estamos. A gente tá aqui pra fazer arte. A gente tá aqui pra congregar pessoas. A gente tem um papel com a sociedade que tem muito mais a ver com reintegrar as pessoas que saíram do sistema do que colocar mais pessoas no sistema. E a gente tem um outro problema também. As pessoas sempre reclamam que o rap não tem a visibilidade que merece, não tem o reconhecimento, etc. E você acha que se a gente usar o rap para exaltar certas ideias que só levam à destruição da juventude, você acha que a gente vai ser levado a sério? Será que a gente vai conseguir chegar em algum lugar construindo um ambiente que seja nocivo para a juventude? Então eu espero que você que assistiu esse vídeo até o final consiga entender a seriedade e a importância da cultura do rap e do hip hop para um lugar tão marginalizado quanto o Rio de Janeiro. Nós somos um território que já sofre demais com a violência e com a disputa de territórios que o tráfico de drogas trouxe para nossa região. E eu quero incentivar você nos comentários a se manifestar também, a dar alguma ideia, cara. Porque as coisas estão saindo do controle. As coisas estão indo para um lugar que vai ser difícil de segurar depois. Se você quiser um pouco mais de papo reto sobre a cultura hip hop, com alguém que é envolvido com essa cena, com essa cultura do hip hop, segue aqui meu canal, me segue também no Instagram e no Twitter, os dois são @WesleyBrasil também. A gente troca uma ideia, fala um pouco disso, fala de indústria de entretenimento. Esse é um canal sobre cultura urbana. A gente não fala só
dessa cultura linda do hip hop, mas também de uma série de outras coisas, e reflete também, troca algumas ideias, e eventualmente eu gravo umas entrevistas aí, você deve ter assistido alguma delas com alguns rappers conhecidos do Rio de Janeiro e do Brasil. Valeu, muito obrigado pela sua visita. Tchau.